aquela ali é a cidade mais pobre dos Estados Unidos. E eu vou passar o dia nela pra poder descobrir como é a vida ali. O meu objetivo é viver como um morador. Então, eu vou dormir em casas da região, conhecer pessoas locais e até mesmo comer em restaurantes da área. Tudo isso pra descobrir se ela é tão ruim assim. E a nossa jornada começa com um copo de café. Até porque eu acordei bem cedo, hoje estou cansado. E a gente tem uma longa viagem pela frente para poder chegar na cidade mais pobre dos Estados Unidos. Até porque chegar lá não é nada fácil. Mas por que é difícil chegar nessa cidade, Nelson? Você deve estar se perguntando. Primeiro que a cidade mais pobre chama Beachville. E Beachville é uma cidade que fica num vale. Ou seja, ela é cercada por montanhas, o que já torna o acesso a ela bem mais difícil do que deveria ser. Além disso, ela é uma cidade bastante isolada, porque a cidade mais próxima dela, que é considerada grande, fica a quase 2 horas. Ou seja, a gente só vai ter acesso a usar as coisas, seja comida, local pra dormir, ou o que precisar em Beachville, que é a cidade mais pobre. Mas até aí, isso não é um problema, você deve estar pensando. Só que na verdade é um problema sim, porque Beachville tem exatamente 1.200 habitantes. O que torna ela, além de pobre, muito pequena. Então eu realmente não sei o que esperar de lá, cara. Ai, sei que vai ser uma aventura e tanto, e eu tô bem ansioso. Vamos colocar o pé na estrada. Vai chegar logo. Vamos nessa, maluco! Céu e mar, e alguém para amar. E você deve estar aí pensando por que Beachville virou uma cidade tão pobre. E o motivo que fez Beachville virar uma das cidades mais pobres aqui do país é um pouco diferente, porque basicamente a cidade meio que cresceu em volta da exploração de carvão. Ou seja, meio que a atividade principal na cidade sempre foi extrair o carvão. Só que de uns bons anos pra cá, meio que não tem mais carvão na cidade. E todo mundo que trabalhava com isso foi abandonando a cidade. Tipo assim, largando de mão porque não tinha mais a parada principal. E as pessoas que ficaram não tinham muito mais o que fazer nela. Então meio que foi uma cidade que foi falindo com o tempo. E hoje quem tá lá basicamente não tem muito com o que trabalhar, não tem muito como estudar. E é isso. Meio que a fórmula perfeita pra uma cidade ficar falida. Simples assim. Desse jeito. E finalmente chegamos na cidade de Beachville, que tá lá embaixo. Ali é Beachville. E sendo bem honesto pra vocês, foi bem mais fácil do que eu imaginava chegar aqui. Tanto que eu consegui chegar bem mais cedo do que eu imaginava. Ou seja, eu tenho bastante tempo pra poder explorar aqui, conhecer o lugar, ver o que eu vou fazer antes de entrar na casa que eu aluguei. Então o que a gente tem pra fazer agora é explorar a cidade mais pobre dos Estados Unidos. Eu decidi começar minha exploração pelo centro da cidade. E a minha impressão foi mais ou menos o que eu já tava esperando. A cidade é realmente pequena. Não tinha quase ninguém na rua e poucos carros passando. E de cara você consegue perceber que algumas lojas e estabelecimentos não estão nas melhores condições. Eu tô aqui no centro da cidade faz mais ou menos uns 15 minutinhos. E a primeira coisa que me chamou bastante atenção foi isso daqui. Eu sei, você deve estar achando que isso aqui são vários carros parados no meio da rua. Mas na verdade, isso aqui é uma loja de carros. É sério, eu não tô zoando. Não tem nenhuma sinalização, mas por causa de uma casinha ali atrás, dá pra saber que isso daqui são carros à venda. E além disso daqui ser uma loja de carro bem diferente do comum, cara, pra cidade mais pobre dos Estados Unidos, eu achei os carros bem honestos, não? Olha aqui, tipo, os modelos que tem. Tipo esse carro aqui. Pra mim, ele é o que parece ser o pior estado possível da loja. Ele é... de que ano? Será que fala o ano aqui? Pô, ele é 2001. 2001 esse carrinho aqui, ó. E o preço dele... ah, esse carro custa exatamente $2.700. $2.000 um carro. Tudo bem que ele tá caindo aos pedaços, o interior tá podre e tudo mais. Mas dirige tem 4 rodas. Eu vim aqui me redimir. Eu acabei falando besteira. Eu fui perguntar pro cara que tá do outro lado da rua ali, que trabalha aqui, quanto custava esse carro. E não é $2.700, são $700. Esse carro custa $700. Mas esses preços não são à toa. Porque a média de salário anual dessa cidade é pouco mais de $11.000. Só pra vocês terem uma noção, a média anual dos Estados Unidos é de mais de 60 mil. Então grande parte dos produtos, roupas, carros, entre outras coisas aqui, tendem a ser usados ou de uma qualidade inferior, pra deixar elas mais baratas e acessíveis para as pessoas da cidade. Cara, eu acabei de encontrar a coisa mais Brasil aqui nessa cidade, que é vendendo umas paradinhas no canto da estrada. O cara tá vendendo ali tudo de boa e tem carro passando do lado, mano. Isso é muito Brasil. O que ele tem pra vender, né? Também curioso. Cara, eu dei uma olhadinha aqui e eles vendem algumas paradas, desde fruta, batata, mel, até arma. É a coisa mais aleatória possível. Só que eu vou ter que levar um melzinho de recordação pra experimentar. So, this honey is really good? You think it is? And how much is for this one? 12 on the big one? Ah, vou levar um melzinho. Do you guys take only cash or credit card? Tem que ser só dinheiro.
Não pensei nisso. Eu até tentei sacar dinheiro, mas eu não consegui. E quando voltei pra explicar a situação, o cara me deu um pote de mel de presente. Ele disse que era um presente por eu ter visitado a cidade. Eu nunca imaginei que eu ia ganhar um pote de mel de um cara que vende fruta e arma ao mesmo tempo. Isso foi muito aleatório. Esse aqui que vocês estão vendo são os centros habitacionais mais baratos que tem aqui na cidade. Pelo que eu tava dando uma olhada e pesquisando, eles são até que, tipo, bem arrumadinhos por dentro, tem um espaço legal, só que o mais bizarro é que eles custam por mês pra alugar aqui apenas, acreditem ou não, $600. Você consegue morar, ter o seu apartamentinho aqui por $600 por mês. E esse conjunto habitacional é bancado pelo governo, para as pessoas ainda mais humildes aqui da cidade. Quem mora nesses apartamentos aqui não consegue pagar um aluguel normal. Então por isso o governo entra e cobra a maior parte dos custos. Ou seja, dos $600, o morador só paga uma fração disso. Muitas vezes não chega nem a $100 por mês. No geral, os apartamentos são bem simples e os carros estacionados seguem o mesmo padrão do resto da cidade. Todos velhos, batidos ou caindo aos pedaços. Enquanto a minha casa não fica pronta, eu aproveitei para poder vir aqui numa parte da cidade onde o pessoal mora mais em casa do que aqueles conjuntos habitacionais que são meio apartamentos. E aí tem de tudo, desde as casas boas da cidade até as casas mais humildes, é tudo misturado, sabe? Então isso aqui não é nem uma parte boa, ruim, é só uma parte normal. Então, como você pode ver, tem todo tipo de casa possível, desde casas, na minha opinião, pra cidade mais pobre, a casa maneira. Arrumadíssima casa, entendeu? Mas também você vai estar vendo casas mais caindo aos pedaços como essa azul aqui. E um outro jeito que você pode morar aqui nessa cidade é nesse estacionamento aqui, onde basicamente você pode ou montar uma casa pequena ou colocar o seu trailer, como esse cara, aí você faz uma adaptaçãozinha, uma escadinha e tal, e mora nele. Eu só não sei como é que funciona a questão de preço, se você paga um aluguel para deixar aqui nesse estacionamento ou se você pode só deixar porque o governo te libera esse espaço. Não sei como funciona, eu sei que nessa área aqui tem alguns trailers bem caindo aos pedaços e umas mini casas improvisadas que o pessoal mora. Só que toda essa exploração tava me deixando com fome. Então eu decidi procurar um lugar legal pra poder comer. Só que antes, aproveitei pra abastecer o carro, já que a viagem foi bem longa e a gasolina tava quase acabando. Mas será que por ser uma cidade mais pobre, a gasolina aqui ia ser mais barata? E no final das contas, pra poder encher o tanque desse carro, foi $33,30. Ou seja, foi o mesmo preço, não mudou nada por eu estar nessa cidade. O lado bom é que pelo menos tem um cartaz ali falando que pra lavar o carro custa $2, mano. $2 pra alguém lavar o carro é brincadeira. Isso sim é bem barato, mas a gasolina é normal. Hora do almoço e nada como comer uma comida local, não é mesmo? A gente acabou de chegar aqui no Hilltop, que vende pizza e salada. Eu não sei que tipo de combinação é essa, mas deve ser uma combinação da cidade. E o mais engraçado é que não tem muitos restaurantes aqui. E quando eu falo restaurante, não é só restaurante local, e sim também tipo fast food, como McDonald's, Burger King, essas coisas. Não tem aqui. O que tem são essas redes locais que ficam na frente da estrada. Então é aqui que a gente vai almoçar, né? Eu tô bem feliz que eu tô com bastante fome. Thank you, appreciate that. Acabei de fazer meu pedido e como o restaurante tem 2 mesas só aqui fora, vou pegar meu espaço, né, pra poder sentar. E agora que eu consegui meu lugarzinho, pedi a minha pizza, basta esperar. Mas enquanto isso, eu quero aproveitar para falar para vocês sobre uma coisinha que eu comecei a usar um tempo atrás e eu tô curtindo bastante, que é a Pocket Broker, uma plataforma do mercado financeiro só para maiores de idade. Olha só isso daqui, essa é a página principal deles. Tem bastante coisa para quem quer começar do zero. Agora se liga só, essa daqui é a página de cadastro deles, onde você vai poder criar sua conta caso você não tenha. E bem aqui insira o código promocional, digita em letra maiúscula o meu código para você poder ganhar um bônus no seu primeiro depósito de até 100%, ou seja, você vai começar com o dobro. O que eu mais curti da Pocket Broker é que ela é bem simples de usar, até pra quem nunca mexeu com o mercado financeiro. Eles têm um treinamento básico dentro da própria plataforma, então você já aprende o essencial pra poder começar. Thank you, appreciate it, thank you. Então vamos fazer agora uma operação aqui na Apple, no verdinho. Vamos ver, $50 e 3 segundinhos, bora lá. E positivo, a operação deu certo, mais $96. E quando você quiser sacar, tem várias opções. Transferência, carteiras digitais e até mesmo cripto. E o melhor é que os saques não tem taxa. E o suporte funciona 24 horas por dia. Mas lembrando de novo, isso daqui é só para maiores de 18 anos. E envolve riscos, então use com responsabilidade. Mas se você quiser testar, o link tá na descrição e no comentário fixado. E não esquece de usar o meu código para poder garantir seu bônus de 100%. Agora sim, bora comer essa pizza. Vocês não fazem ideia da fome que eu tô. Essa pizza aqui vai estar muito boa. Só que sendo sincero, o preço dela eu achei justo até eu ver o tamanho, tá? Porque eu paguei nessa pizza aqui pouco mais de $8. Ou seja, é uma pizza teoricamente barata, mas depende do tamanho, né? Então, vamos ver. E aí, acharam justo $8? Ou a gente foi um pouco escamado?
Mas se eu tenho uma certeza é que pela cara essa pizza aqui vai estar boa. Pizzazinha de pepperoni da cidade mais pobre dos Estados Unidos. Servidos. Boa, hein? Bem padrão pizza americana. Não faz feio não, tá? Com certeza vai matar minha fome. Tô bem satisfeito. Tava bem gostosa essa pizza. Só que agora, depois de almoçar, explorar a cidade, o que me resta é ficar esperando, porque minha casa só vai ficar pronta daqui mais ou menos 1h30. Ai, por quê? Mas finalmente, minha casa tava pronta. Sendo sincero com vocês, eu achei que eu tava no lugar errado, mas o endereço é exatamente aqui, no que parece ser uma vila. Eu não sei exatamente o que é isso aqui. Quando eu vim pra essa cidade aqui, eu queria passar a noite num lugar que representasse o local pra eu ter realmente a experiência completa de quem mora aqui. Então, eu vim parar nesse condomínio de casas, que são todas iguais. E é isso. Pelo que eu entendi, é a minha casa 7. E vamos ver como é que é lá, né? Será que eu tenho vizinho? Hello? Anyone here? Acho que eu não tenho vizinho, não. Esse lugar é zero, como eu imaginava. A gente tem alguns problemas quanto a essa casa. Porque quando eu aluguei ela, eu entendi que era uma casa compartilhada. Ou seja, eu ia ficar numa casa, ia ter um dos quartos dela e ia conviver com pessoas do local que dividiram a casa comigo. Só que a casa que eu tô é minha casa própria. E até aí, foi um upgrade, vamos dizer assim, não preciso dividir com ninguém. O único problema... que não é um problema, são problemas, é que vocês vão ver que não tem nada aqui dentro. Tipo, nada. Não sei nem o que falar. É melhor mostrar. Essa aqui é a minha casa que eu vou ficar. Isso aqui não é a casa, isso aqui é um quarto. Tipo, com uma beliche aqui, uma beliche lá, uma escada que eu não sei onde leva, e é isso. Não tem mais nada. E quando eu falo nada, é nada mesmo. Pelo que eu entendi, o banheiro, a cozinha e a sala ficam lá em cima. E isso sim é compartilhado. A casa não tem nada. E o outro ponto é que como não tem nada na casa, eu não tenho nem travesseiro, nem cobertor. E eu tenho uns colchão meio de cadeia pra dormir. Isso daqui é nada. Isso não é um colchão. Isso aqui é que fica na cadeia. Bom, tá fazendo tudo que tem por aqui pra vocês. Honestamente, eu não sei o que eu tava esperando na cidade mais pobre dos Estados Unidos, mas uma beliche com colchão de cadeia e um segundo andar que não tem nada além de outros 2 colchões ruins, com certeza não tava na minha lista. Que tem 2 cadeiras com manchas suspeitas e um ventilador que provavelmente nem funciona. Pelo menos tem um ar-condicionado, que esse sim parece funcionar. E o mais curioso disso tudo é que pra uma estrutura dessas, o preço não tava muito barato. Eu já fiquei em lugares muito melhores pagando bem menos. A diária aqui custa $100, então definitivamente não é o melhor custo-benefício. E como a minha casa não era nada demais, eu decidi continuar explorando a parte de fora, porque eu ainda preciso descobrir onde fica o banheiro. E explorando a parte externa, eu encontrei essa mesa de jantar, esse troço que eu não sei pra que serve e uma fogueira comunitária. Até que finalmente eu consegui encontrar o banheiro comunitário do condomínio. E é do outro lado da minha casa. Eu só espero que ele seja bom, né? Apesar de ser comunitário, se for organizadinho, tá tudo certo. Como é que é essa brincadeira aqui, né? Aqui é o lado das mulheres e aqui é o lado dos cavalheiros, né? Então vamos ver. Ué, não, pera aí, pô. Não, pera aí. Alguém mais tá percebendo algum problema nesse banheiro? Tipo, ok, ele tá arrumadinho. Não é o banheiro mais limpo do mundo, mas tá de boa. Piazinha, privada. Esse treco aqui, que seja lá o que é isso. Acho que é um aquecedor. Mas eu tomo banho aonde? Como é que eu vou tomar banho? Pelo menos tem um gel banheiro. Pô, não é possível. Não faz sentido nenhum. Bom, um dos problemas já foi resolvido. Mas eu também preciso tomar banho. Ou será que as pessoas aqui economizam tanto que elas nem tomam banho? Só sei que eu continuei a minha busca. Eu acho que encontrei um lugar que toma banho. Tipo assim, beleza, é banheiro dividido, homem e mulher. Só que tem um recado aqui. Por favor, se limpe. Obrigado. Não demorar mais 5 minutos no banho. A minha conta de água foi acima dos $1.000. Eu não consigo pagar isso. Então, por favor, diminua o seu tempo de banho. Senão, eu vou ter que parar de oferecer banhos de graça. Tá entendendo que isso aqui é um recado na porta? Beleza, 5 minutos é melhor do que nada, né? Não sei se eu fico muito confortável tomando banho num lugar assim não, viu? Nossa, um cheiro de tinta bem forte, mano. E eu acho que tem alguém aqui que eu tô escutando no celular. Mas aqui é o banheiro, acho que pra lá é a cozinha e a sala. Vamos desbravar, né? Esse lugar não era dos mais agradáveis pra se tomar banho. Além do cheiro forte de tinta, o chão ainda tava em obra. E a decoração era bem estranha. Eu acho que eles gostam bastante de carro. Só que alguém aí consegue me explicar por que o suporte do papel toalha é uma decoração de Natal, mas saindo do banheiro, eu já dei de cara com a cozinha. E que dava pra perceber que o padrão era o mesmo. Tudo meio jogado, muita coisa antiga e
e várias coisas que outros moradores deixaram aqui. Tipo, muito, mas muito queijo ralado dentro da geladeira. E o resto da casa tinha de tudo um pouco. Mesa de jantar, academia, cozinha, biblioteca e uma sala de bagunça. E tudo ficava praticamente no mesmo espaço. Fora que eu encontrei outras coisas super antigas, como esse rádio, essa televisão ou até mesmo fita cassete. Primeiramente eu gostaria de dizer que eu tô me sentindo o próprio Heisenberg no meio do nada. Ainda mais sentado numa cadeirinha do lado de fora, cara, assim. Mas enfim, a questão é a seguinte: 2 dos meus maiores problemas já foram resolvidos. Eu tenho onde ir ao banheiro e, querendo ou não, eu tenho onde tomar banho. Então isso já é um lucro absurdo. Só que ainda falta resolver um outro problema, que é arrumar um travesseiro e um cobertor pra poder dormir. Porque o colchonete de cadeia eu até aceito, mas agora sem travesseiro e cobertor não dá. Vou ter que sair de carro pela cidade porque eu tô com medo de o mercado aqui fechar cedo e eu não tenho o que comprar. Não acho que vai ter um Walmart aqui, deve ser algum mercadinho local. Então, vamos nessa missão agora, né? Vamos explorar a cidade mais pobre dos Estados Unidos pra comprar travesseiro e cobertor! Chegamos no grandíssimo mercado IGA. Eu nunca ouvi falar desse mercado na minha vida. Eu acho que só tem ele aqui. Como eu sei disso? Pela plaquinha ali de Hometown Proud. Então é um mercadinho local. Só que além de ver se aqui tem meu travesseiro e meu cobertor que eu realmente preciso, ou algo parecido, também vai ser uma boa oportunidade para poder aproveitar e ver se os preços do mercado aqui vão ser mais baratos pelo pessoal que mora nessa cidade ser mais pobre, né? Então vai ser bem legal de comparar. Vamos descobrir. Caraca, é bem maior do que eu imaginava. Pô, é honestamente grande esse lugar aqui. Caraca, eu tô percebendo pelo meu dia aqui que todo mundo vem pra essa cidade pra poder escalar pedra. Já me perguntaram pelo menos umas 4, 5 vezes hoje se eu vou escalar pedra. Uma Pringles, algo bem americano e que tem nos Estados Unidos inteiro. Aqui nesse mercado tá custando $2,60. Eu não sei como é que funciona a taxa aqui, eu não sei se tem taxa na hora de comprar, enfim. Só que, honestamente, o preço tá bem na margem, porque a média nos Estados Unidos dessa mesma embalagem aqui é de 2,50 a $3. Não faz muito sentido, né? Ou será que faz? Mas em compensação, uma coisa essencial que é o frango, pelo preço, pô, é bem mais barato. Tá $4. Eu já paguei nesse mesmo negócio de frango em torno de tipo $10. Pô, não faz o menor sentido, tá muito barato aqui. Eu tô até impressionado. Ovo tem de todos os tamanhos, formatos e tipos, né? Então, por exemplo, esse ovo aqui padrão, R$3,99, pouco mais barato. Não tanto quanto o frango, eu tô achando aquele frango bem estranho, mas tá um pouquinho mais barato, R$3,99. Isso aqui custa em torno de 4 e pouquinho, não chega a $5. Mas é um pouco mais barato. Já esse pack de Coca-Cola aqui tá custando $6. É um preço bem honesto, só que é o mesmo preço em qualquer outro lugar. Já cansei de ver esse mesmo pack pelo mesmo valor. E tá uma coisa essencial pro ser humano, água. E esse engradado aqui de água, acho que vem, se não me engano, 32 garrafas de água. E ele tá custando $1,49. E isso é consideravelmente mais barato do que eu já comprei. Eu já cheguei a pagar num pack desse 3 e pouco, quase $4. Assim, então o que eu percebi é que os itens essenciais pro ser humano sobreviver realmente podem ser mais baratos, como o frango, o ovo, a água. Agora coisa mais tipo assim, industrializada, de empresa, como a Coca e outras coisas, tá o mesmo preço. Até que isso faz sentido, né? Só que eu não tava ali só pra comparar preço. Eu precisava encontrar as coisas básicas pra passar a noite na minha casa. Principalmente o cobertor e travesseiro. Esse lugar tem de tudo, menos o que eu preciso, que é um travesseiro e um cobertor. Não acredito. Pelo menos eu achei mini óleo. Então eu continuei procurando pela cidade, antes que todas as lojas fechassem. Senão, eu ia ser obrigado a dormir no colchão de cadeia, sem nada mesmo. E depois de procurar em mais alguns lugares, essa loja parecia ter tudo que eu precisava. E eu finalmente podia voltar pra minha casa. E no final das contas, acabou que deu tudo certo. Eu comprei tudo que eu precisava e um pouco mais pra minha noite aqui ser um pouco menos pior. Comprei aqui um travesseiro, um cobertor, que foi os únicos que eu consegui achar lá naquela loja, mas também comprei um sabonete e um shampoo 2 em 1, junto com uma toalha. Porque lá no banheiro não tinha nada disso, né? Então não ia ter como tomar um banho se eu não comprar essas paradinhas aqui. Então acho que assim, eu tô um pouco mais preparado pra poder passar a noite nesse lugar. Só que, ainda assim, eu acho que não vai ser nada confortável, cara. Eu tô rindo pra não chorar. A noite finalmente caiu na cidade mais pobre dos Estados Unidos. E eu fiquei pensando, o que será que eu posso fazer nessa belíssima noite nessa cidade incrível? Eu só fiquei pensando quando cheguei numa resposta, né? Então eu tô indo com vocês agora descobrir o que eu posso fazer agora à noite. No pior cenário, eu gostaria de jantar, porque eu tô com fome. Eu só não sei se as coisas vão estar abertas, porque, né, já são 9 da noite. E normalmente cidade pequena, as coisas fecham cedo, né? Então eu imagino que vai ser a mesma coisa, né? E eu acho que eu já até sei de qual caminho pra ir pro centrinho. É porque não tem muito como errar, né? Não é tão grande assim. É oficial, não tem nada pra fazer nessa cidade depois de 9 da noite.
tá tudo fechado. E eu falei tudo como se tivesse muita coisa. Mas o pouco que tem não tá aberto. O único lugar que a gente consegue agora, pelo menos, jantar é o River Cantina Mexican Grill. A última coisa que eu esperava encontrar nessa cidade era um lugar mexicano pra comer. Mas é o que tá aberto até às 10 só. Ou seja, a gente tem meia hora pra entrar e comer. Eu espero ser atendido, senão eu vou morrer de fome aqui. Cara, esse lugar é muito diferente do que eu imaginava quando eu tava ali na frente. Ele é bem maior do que eu pensava e não tem muita gente aqui dentro, obviamente, né? Mas eu ainda não fui atendido, eu só sentei nessa mesa aqui e é isso. Só que uma coisa que eu achei bem interessante desse restaurante aqui é que as janelas todas tinham esse filme muito preto. Não dá pra ver do lado de fora. Não sei o porquê. Pra quem eu peço a comida, né? Enquanto eu escolhi o que pedir, o garçom já trouxe um aperitivo por conta da casa. E tava muito bom. Só que pra pedir minha comida, eu ia ter que gastar um pouco do espanhol que eu aprendi com novela mexicana. It's possible to do a quesadilla... Espanhol? Um pouquinho. Fazer uma quesadilla com carne. Queso, sour cream. Solo esto. Sí. O preço eu não sei, mas que essa tortilha gigantesca ela é. Olha o tamanho disso. Que eu fiquei mais feliz é que eu consegui acertar o pedido em espanhol. O cara entendeu o que eu queria, tá ligado? Tudo bem que o queijo veio por cima e o sour cream veio do lado, mas não tem problema, acho que vai estar bom igual. Mas, mano, da hora o tamanho disso aqui, tá muito bem servido. Que isso. Bora ver o gosto então, né? Sendo sincero, como eu falei pra vocês, a última coisa que eu imaginava jantar aqui nessa cidade era comida mexicana. Mas era a única opção aberta. Não tinha nenhum fast food, não tem nada. Eu tava até pesquisando e o McDonald's mais perto daqui fica a mais de 45 minutos. Eu devo me preocupar com os barulhos aqui, pegar um pouquinho do sour cream, passar aqui, bora lá, né? Viva México! Nossa, isso aqui tá maravilhoso! Muito bom! Mano, sem forçar nem um pouco, é uma das melhores quesadillas que eu já comi na minha vida. Meus parabéns! Viva o México! Muito bom! Cara, eu tô muito feliz com a minha janta, você não tem noção. Que isso, tá maluco? Bom demais! Isso aqui deve ser mais gorduroso que o Batman, mas mano, tá bom. Eu tô com um pouco de vergonha do que eu acabei de fazer. Eu comi aquilo tudo. E o mais impressionante de tudo é que aquela quesadilha gigante com uma Pepsi Zero me custou pouco mais de $9. Eu tô muito feliz, cara. Isso daqui é um pouco impressionante pra mim. São 10h15 da noite e olha como tá o centrinho da cidade. Não tem uma pessoa, um carro, nada aberto. Cara, parece filme de terror. Olha esse lugar. Cara, eu tô falando relativamente alto, eu tô escutando meu próprio eco. Eco. Cara, de novo. Eco. Isso é um absurdo. O que a gente pode explorar numa cidade que não tem nada de noite? Mano, mas tá aí, ó. Mérito aonde tem mérito. É uma das cidades mais pobres dos Estados Unidos? É. Com toda certeza, isso a gente já percebeu. Só que a segurança tá aqui. Aqui. Tô no meio da rua. Não tem absolutamente ninguém. Nada. E eu tenho um iPhone. E uma câmera que vale também. Mano, isso é muito louco. E só pra vocês entenderem o nível de segurança, isso daqui é um banco. E do lado de fora do banco tem um drive-thru de caixa eletrônico. Aquilo ali é um caixa eletrônico. Se eu tivesse uma conta nesse banco, eu ia lá botar meu cartão e sacava dinheiro. E tá ali, aberto. Qualquer um poderia chegar ali, pegar o dinheiro, tentar roubar, algo do gênero. E não, tá de boa. Inclusive tá aceso. Cara, isso é muito doido. E depois de um longo dia nessa cidade, eu precisava tomar um banho pra descansar. Então eu fui até a área comunitária pra ver se o banheiro tava disponível. Bom, essa parte vocês não precisam ver, né? Chegou a hora de dormir. Como vocês podem ver, deixei minha cama pronta. O que era meu cobertor virou tipo um lençol, porque eu esqueci de comprar o lençol. E o pouco que eu falei com o meu chat, não é muito bom dormir nesse colchão aqui, porque... cara, deu vários motivos e eu coloquei isso daqui. Então, vou dormir sem cobertor, mas pelo menos o ar-condicionado também é aquecedor e tá quentinho aqui dentro, então nem vou ficar com tanto frio assim. Cara, eu tô muito ansioso pra saber o que eu vou falar pra vocês dessa noite de sono. Mas é isso. Não.
Tem mais um detalhe pra poder dormir. Pera aí, me dá um segundo. Tive que pegar esse casaco gigante de neve aqui, porque teoricamente não é uma boa ideia dormir em contato com esse colchão aqui. Não tô querendo pegar nenhum tipo de coisa na minha pele, né? Tem uma mulher grávida em casa me esperando. Então, é isso. Vejo vocês amanhã. Vou botar meu casaquinho e ter uma boa noite de sono. Assim eu espero. Bom dia. Vocês viram que realmente deu tudo errado na minha noite de sono, né? O que eu fiz de lençol virou cobertor. O meu casaco, que é pra me proteger, eu tirei. Nossa, eu tô com... Olha, eu nunca dormi na cadeia, mas eu imagino que seja algo parecido com isso daqui. Vou tomar um banho e depois eu conto pra vocês um pouco melhor como foi minha incrível noite de sono. A pior parte não é nem o banho em si, é quando você sai do banho e o chão aqui é todo de concreto, então tenta você pisar, seu pé fica cheio de concreto, pô. Simples assim, tipo de bagulho de obra. O chão é assim, aí eu piso e o meu pé fica cheio dessa poeira de obra aí. Seguinte, vou tentar passar pra vocês aqui uma visão honesta de como foi minha noite de sono nessa casa. O problema não foi a casa, e sim aquela cama. Porque vocês não fazem ideia de como aquele colchão é muito ruim. Ele é muito fino, então você conseguia sentir literalmente onde a cama ficava. É como se não tivesse um colchão. E não satisfeito com isso, como eu dormi de casaco, um casaco bem pesado de neve, eu acordei com muito calor várias vezes. Tanto que no final da noite eu tinha desistido, eu tirei o casaco e tava usando o lençol de cobertor. Também que eu tomei um banho lá agora pra poder tirar, sei lá, qualquer tipo de coisa que pudesse ser na minha pele, né? Mas enfim, a verdade é que eu acordei várias vezes ao longo da noite, não consegui dormir direito, fiquei me mexendo, foi uma noite bem longa, como vocês conseguem ver pela minha cara de cansado. Eu acho que preciso de um café, poder dar uma acordada. Ai, eu tô com muita dor nas costas. Tô parecendo um velho de 50 anos. Tava saindo agora pra poder procurar o meu café. E olha só que legal, o carro que chegou aqui pra ser meu vizinho de condomínio. Bacana, né? Um carro novo, em ótimo estado. Assim, eu diria que ele é bem seguro e perfeito pra ser dirigido, né? Qual pode ser o risco de dirigir um carro desse? Mano, não tem nem retrovisor, caraca. Não, tá de brincadeira que isso aqui anda. Que loucura, mano. Da hora. E como tudo nessa cidade, eu tô de volta aqui na parte principal, que é meio que o centrinho, e atrás de mim, eu acho que é o único café da cidade que eu consigo tomar um café da manhã. Tipo, eu não achei nenhum outro lugar que tem um café da manhã, cara. Então vamos comer aqui no Herman's Brew. É o que tá tendo, né? Primeira coisa, eu achei bem legal isso daqui, que eu posso sentar nessa janelinha e ficar vendo a vida da cidade. Ó, o meu entretenimento que eu tomo meu café é ver a vida dos outros. Bem interessante. Gostei bastante desse conceito aqui. Só que a parada é o seguinte, eu paguei quase $4 no café. Foi R$3,88, mano. Achei caro, não? Tipo, nem é no Starbucks, nada? Ou será que eu tô ficando doido já? Eu tava aqui pra tomar meu cafezinho de boa e chegou o Jack que trabalha aqui e falou que, mano, mora na cidade desde sempre. Então ele é a pessoa perfeita pra gente perguntar tudo que a gente quer saber. Nice to meet you, Jack. I'm Gabriel. So, you live in Beachville since you were born, you said, right? Yes, I have. It's been 19 years. So everything that happens in the city is around downtown here, right? Most of the times, yeah. Sometimes we get a couple fires or something out in the hills, but other than that, it's pretty calm. So what is the most common job here that people usually work? Most of what I've seen so far has been a lot of trades, like vocational trades like welding, carpentry, electricians. For some reason, you were saying that was one of the poorest cities in the country, but from what I saw here, it's a pretty nice city, calm, small city, but it doesn't seem like that to me. The next county over is Owsley. It's actually ranked second in the America's poorest countries. But for you, since you work here and live here, what you earn with your job and everything you do, you can live a great life and it's everything fine. Yeah, it's great. You can do what you need to do, get your job, get your certifications for whatever, find you a good place and settle down and just live a nice, calm life. Então, tipo assim, apesar de ser uma das cidades mais pobres dos Estados Unidos, a pessoa que trabalha aqui e vive a vida inteira aqui consegue ter a casa, o carro, se entreter aqui e ele vive a vida dele aqui e é de boa. Tipo, nem é uma sensação de que essa é a cidade mais pobre. Right now, when a person works like 40 hours a week,
how much he can earn here working in Beachville. Like if you work in fast food, $9 an hour, and you work a 40-hour week. Okay, got it. So the minimum wage right in the city, it's kind of $9 per hour, kind of. Minimum wage for the state of Kentucky is actually, as far as I know, $7.50 an hour. And like you said, with that, in Beachville, you can have your home, your car, entertain, have everything that you need to have a calm life and peaceful life, right? Yeah, sometimes it's just a little harder to get to. It may take a little bit longer of time, but you still get it. Yeah. Okay, that's perfect. Thank you again for the chatting. Anything you want to say to Brazil or about Beachville? Just happy to be here, being able to share about our local county and everything about it. So thank you. Thank you for your time. Thank you, and I will enjoy to see if it's good right now. Yeah. Ótimo café. Thank you, Jack. Nice to meet you. Nice to meet you. Eu ia passar aqui agora pro Jack o canal pra ele poder ver o vídeo depois. Ele falou: "Não, eu não tenho telefone. Eu não uso telefone pra ter uma vida mais tranquila. So you don't have a phone at all?" No, I don't use a phone. It's just easier on life, and phones can cause more stress than what they're worth. So I prefer to live a more stress-free life. Cara, então as pessoas que moram nessa cidade, elas realmente buscam a tranquilidade de nem ter um telefone. So it's a choice. You don't want to have it. That's correct. I just choose not to. Ou seja, ele poderia ter um iPhone, comprar com o salário dele, com o trabalho dele, mas ele escolheu não ter pra poder ver a vida tranquila. Cara, muito diferente. Isso é muito insano. So you have a computer at home? I use a computer. Yeah, I can write for you the name of the YouTube channel, then check it out later. Thank you again, man. That's crazy. E depois de ter essa experiência na cidade mais pobre dos Estados Unidos, eu percebi que ela é bem diferente do que eu imaginava. Sim, as ruas são simples, os carros são velhos e algumas lojas estão caindo aos pedaços. Mas mesmo com tudo isso, eu tive um dia incrível aqui. Comi comidas inesquecíveis, conheci pessoas locais super simpáticas e tive experiências bem inusitadas. E também descobri que quem mora aqui em Beachville não tá aqui por falta de opção, e sim porque quer morar aqui, buscando uma vida com paz e bem mais tranquila. Então, mesmo sendo a cidade mais pobre do país, pode ter certeza que eu nunca vou esquecer esse lugar.